Muito bom dia, amigos da TV Batatais. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Estamos começando neste momento o programa Bate-Papo com o Claré. E neste programa, que é o quarto da série, nós estamos trazendo aqui em nossos estúdios a visita, a presença do médico Dr. Antônio Marcos Barbosa da Silva, ele que é cardiologista, intensivista e também é o diretor da UTI da Santa Casa de Misericórdia de Batatais. Primeiramente, doutor, muito obrigado pela sua atenção, por estar aqui num sábado, fazendo com a gente aqui a gravação do programa. Muito obrigado, viu? Eu que vos agradeço, Claré. Para mim é uma satisfação. Acho que toda a informação que a gente puder levar construtiva aí à população, ela é de grande valia. Para mim é uma graça, é uma honra estar aqui com vocês, Aproveito o ensejo para dar um bom dia aí aos web espectadores da TV Batatais e em extensão a seus familiares, já desejando-lhes ali semanas, dias de muita saúde, que é o que a gente precisa, Exatamente. Doutor, eu vou começar com o senhor, porque há uns 10 dias atrás o senhor teve que postar uma live aí, no seu equipamento, para desmentir algumas fakes que rodaram aí pela cidade, dando conta de que alguns médicos que estavam na linha de frente do combate à Covid, talvez, não sei se por cansaço, colocaram isso daí no ar, nas redes sociais, estariam deixando essa linha de frente e deixando de trabalhar aí na ala Covid. Aí o senhor veio de pronto também e desmentiu tudo isso. É duro trabalhar com esse tipo de notícias falsas e de más informações, não? Realmente, Acho que é de grande importância, a gente levar informação concisa, coerente, verdadeira, a população que já está tão sofrida, com tantas notícias, muitas vezes impactantes aí, ao indivíduo, e também às famílias. E realmente quando vem notícias que não falam de todo o contexto, de verdade, a gente tem por obrigação, tentar esclarecer, e foi o que eu fiz aí, usando aí do meu próprio Facebook, para tentar tranquilizar um pouco a população nesse sentido, É porque geralmente quando acontece esse tipo de má informação, muitas pessoas às vezes falam assim, eu não vou responder não, deixa isso aí para lá, que a pessoa não sabe o que está falando. Mas esse tipo de informação que a pessoa deu, eu acho que na hora tem que ser combatida, porque senão aí vai virando uma bola de neve, vai causando um pânico em quem viu isso, que depois é difícil de desfazer esse nó, Muitas vezes, assim, eu nem culpo, sabe, Claré, a própria formadora ou formador dessa fake, dessa fake news aí, dessa notícia, que muitas vezes, assim, aquela fala que é alguém que escuta de um jeito, que interpreta de outro, que engrandece, a notícia e a deixa aí sensacionalista, por força até do próprio pânico, que a população está, das angústias que todos estão sofrendo, Então, muitas vezes é uma informação que acaba ultrapassando ali aqueles limites da razão pela forma como ela acaba se disseminando, Então, o que há realmente é um cansaço que é inerente aí a quem está trabalhando há um ano e 2, 3 meses aí, em condições realmente difíceis, Difíceis fisicamente, Pela jornada que é um plantão de uma assistência de uma ala Covid, Difícil do ponto de vista psicológico, mental, Não é fácil você lidar com doentes tão graves e muitas vezes trabalhar com desfechos ruins e trabalhar também com expectativas múltiplas, da população, de familiares, E muitas vezes indivíduos até jovens e seres humanos como um todo, Então, todos esses envolvidos no atendimento, pessoal da ala Covid, a gente está cansado, Mas é um cansaço que não representa-se desistência. O médico, os fisioterapeutas, o nosso grupo de enfermagem, o que há é que muitas vezes, não só aqui em Batatais, e é isso que está se reproduzindo, em várias unidades de atendimento à Covid, isso aí é um fato de conhecimento público, A dificuldade que nós estamos tendo de RH,
Se dá porque aquelas jornadas que esses profissionais inicialmente se habilitavam a fazer, muitas vezes, exemplo, o médico fazia um plantão de 24 horas, tá? Hoje, fisicamente, mentalmente, eles não estão mais conseguindo fazer 24. Então, a gente tem que pegar um outro médico para fazer as outras, né? O cara consegue fazer 12, vou pegar outro para fazer mais 12. Então, como isso acaba se reproduzindo em várias unidades, a gente tem dificuldade, e a dificuldade é grande. E uma de uma postagem que eu fiz também foi um apelo que eu fiz à enfermagem, no dia da enfermagem, né? Para se apresentar, para enviar currículos lá para a Santa Casa, porque é uma carência realmente, né? E são equipes grandes, né? São equipes que se formaram em várias estruturas aí hospitalares, mesmo hospitais pequenos, né? Tem a sua equipe ali e leitos de atendimento à Covid, e que realmente acaba dificultando. Mas desistência, não, acho que não está na alma do profissional de saúde desistir, né? Não está na alma, porque na hora que você adere, quando você assume essa profissão, você não faz só um juramento físico ali na hora de você receber o seu diploma. Fazer o juramento de Hipócrates, né? Você faz aquele juramento para si, né? Porque é uma coisa que está muito intrínseca na alma de quem cuida, de quem está na assistência à saúde, né? Mesmo porque quando a pessoa ela já sente aquela vocação para entrar para a área da medicina, logicamente ela não está entrando de olhos vendados, né? Ela está sabendo o que ela vai passar daqui para frente. Sim. A partir do momento que ela se formar, ela sabe que não é brincadeira, que é uma profissão espinhosa, que vai lidar não com números, mas com pessoas, né? Mas é muito importante saber que por trás, sabe, Claré, do profissional existe um ser humano, né? E esse ser humano, cada um tem o seu limite, né? O seu limite de absorver dor, o seu limite de absorver sofrimento, né? Do próximo principalmente. Então, apesar de todos estarmos dispostos a ajudar, existe um limite físico e emocional de cada um, que a gente, como gestor, né, de equipe, você tem que sentir isso, né, e tentar, obviamente, distribuir. Essa distribuição que muitas vezes limita e está limitando a ampliação, inclusive, de leitos de assistência a esses pacientes Covid. Um dos pontos é realmente os recursos humanos, né? Que não dá para pegar um estagiário aí para colocar numa UTI para cuidar de um paciente, né? São pacientes, pessoal, altamente complexos. Eu sou intensivista por formação. O intensivista, ele é um especialista da área médica em UTI, em cuidados, em tratamento intensivo. Então você faz sua formação médica, você faz uma especialidade que a minha é cardiologia, e depois eu fiz uma outra residência em UTI, intensivismo. E assim, nesses meus 20 anos de formado em terapia intensiva, eu nunca me deparei com um paciente tão difícil de manejar. É um paciente que ele é imprevisível, né? É o que eu falo muitas vezes quando vou fazer contato com as famílias. Olha, o que a gente fala de manhã, muitas vezes não dá para a gente replicar a mesma coisa à tarde, muito menos à noite, muito menos no outro dia. Tanto positivamente quanto negativamente. São pacientes que muitas vezes você recebe ele, né, interna ele com uma máscara, e ali em 6, 12 horas você se vê numa condição já de entubar. Coisas que em terapia intensiva geral, a gente não vê isso com tanta frequência, né? Então, assim, o cuidar desses pacientes é um cuidar hiper especializado. E essa especialização a gente não tem, a nível Brasil, tantos especialistas. Então a gente forma equipes, forma pessoal habilitado a lidar, não especialista. Então essas habilitações, seja de médicos plantonistas, seja de fisioterapeutas, de técnicos de enfermagem, elas levam um tempo, né, para o indivíduo se tornar minimamente habilitado. Então é uma outra dificuldade que a gente tem, né?
Então, você gerir essa equipe, você fazer o comando, a gestão dessa equipe como eu faço, né, eu e mais uma grande colega que merece assim, minha menção, inclusive nessa entrevista, a doutora Mara Bolfarrage, que é uma cardiologista e trabalha comigo na UTI há pelo menos 10 anos, e a gente encampou essa luta, né, na montagem da ala Covid nossa aqui de Batatais, montar a equipe, protocolos, é árdua, né? Então, não é só você pegar qualquer técnico, qualquer enfermeiro, qualquer médico, né? Precisa dessa mínima habilitação. E isso está escasso. Então, é aí onde a gente que é especialista tem que ir a campo, né? Então, é uma coisa que eu já vinha fazendo e agora, principalmente nesse pico pandêmico, nesse impacto, nesse colapso total que houve com a nossa saúde aí nas últimas 2, 3 semanas, eu estou me voltando mais exclusivamente ao atendimento ali, né, diuturno dos pacientes, né, da equipe da ala Covid. Porque o senhor acumulava 2 cargos, né? O senhor era o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia e agora está só como responsável pela UTI. Isso foi realmente, como o senhor disse, trabalhar as 2 coisas ao mesmo tempo é difícil, então o senhor preferiu deixar a parte técnica e entrar para a linha de frente. A questão é a seguinte, desde a minha formação, né, logo que eu iniciei a minha residência em terapia intensiva, sempre caiu no meu colo gestão, sempre. Eu sou um assistencialista por natureza, por espírito, eu amo o que eu faço. Eu gosto de atender pessoas, eu gosto de tocar, gosto de conversar, gosto de pensar em casos, né, clínicos, como resolver, enfim. Porém, a gestão, ela sempre esteve ali me rondando, né? É tanto que eu faço chefias de UTI desde São Paulo, ou seja, eu vim para cá há 16 anos, mas lá eu já era coordenador de grupo de UTI, já era responsável por UTIs em São Paulo. Então, isso sempre esteve ali me rondando. Então, há uns 2 anos atrás, eu fui honrosamente convidado, né, a assumir a direção técnica do hospital. E o diretor técnico, ele acaba sendo um gestor, né, de equipe, gestor de projetos, né, dentro da instituição. E aí, eu acho que nós ganhamos muito, né, nossa equipe de gestão, a qual eu estava junto, ou seja, na administração aí junto com a Nila e com outros, eu falo a Nila representando todo o corpo administrativo aí da Santa Casa, nós ganhamos, né? Nós ganhamos ali um novo serviço de imagem, nós ganhamos um laboratório já mais moderno, mais voltado ali especificamente ao hospital, nós melhoramos sobremaneira o pronto atendimento da Santa Casa, nós demos um boom ali em equipes, né, de assistência, criamos o setor de psicossocial mais robusto, o setor de vigilância e de infecção hospitalar, trouxemos um infectologista. Então, houve uma grande melhoria, eu tenho convicção pessoal que, sem dúvida, isso é a mão de Deus, né? E também, além de contar, que o senhor instalou aí, né? Pegou aí o começo da pandemia e teve que trabalhar muito para instalar a ala Covid, né? Exatamente, aí eu queria colocar, né? E aí eu acho que eu entendo, a minha interpretação, que isso é desígnios de Deus, né? Porque nós montamos, estruturamos toda a ala Covid. E quando a gente fala isso, pessoal, não é só você colocar cama, colocar monitores, colocar bomba de infusão, é você pensar num espaço diferente, ou seja, a gente tinha UTI geral que não dava para acomodar, colocar a Covid junto com outros pacientes. Então nós tivemos que pensar num espaço dentro do hospital, adaptar à situação de atendimento à Covid, você criar uma estrutura de equipe e treinamento, a gente fazia treinamento e faz treinamentos ostensivos de reciclagem de equipe. Então, essas gestão do projeto ala Covid,
eu tive ali diretamente fazendo a gestão, né, junto com as lideranças da assistência, junto com a liderança de fisioterapia, liderança de enfermagem, liderança de nutrição, farmácia, compras, almoxerifado, direção. Então, todo esse arcabouço para montar a ala Covid, ela teve uma participação, né, direta de todos, sob aí o guarda-chuva, né, da direção do hospital e, no caso, como eu estava na direção técnica, né, montando todos esses projetos. Então, nós montamos isso aí no decorrer do ano. Nesse momento que se estava, eu entendi que todo esse projeto está pronto, né? É claro, sempre e tudo pode ser melhorado, mas ele estava pronto. E devido a esse cansaço, essa exaustão da equipe, devido, obviamente, à dificuldade de RH, devido a eu entender que os meus colegas precisavam de eu estar mais próximo da assistência, né? Eu já estava agora muito mais próximo, eu decidi sair da direção técnica, né? Não entendendo isso, para mim, foi uma autorreflexão que eu demorei meses para tomar, não entendendo isso como um abandono de um cargo, mas pelo contrário, deixei a coisa estruturada, junto, obviamente, com todos da minha equipe e da administração, para agora me dedicar à assistência direta. Então, eu continuo na chefia das UTIs, né? Tanto Covid quanto a UTI geral, e agora passando visitas, né, diuturnas ali, tendo aquela mão na massa, como diz a coisa, né? E, doutor, quantas equipes hoje o senhor tem ali sob sua supervisão que trabalham? Eu sei que tem que ter as equipes da UTI normal e as equipes da UTI da ala Covid. Só na ala Covid, quantas equipes hoje o senhor monitora ali? Nas UTIs, o atendimento, nós chamamos de multidisciplinar ou multiprofissional. Então, temos a equipe médica, a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição que está ali, a psicossocial, todos sob o guarda-chuva da gestão da ala Covid e a gestão da UTI geral. Então, são esses os grupos que participam diretamente ali, o contato direto na assistência ao doente. Não, eu estou perguntando isso para o senhor pelo seguinte, eu fiz uma entrevista essa semana com o presidente da Câmara Municipal, o Júlio Eduardo Marques Pereira. Júlio. Eles estiveram com o prefeito e inclusive com o Silvio Bergamo em São Paulo, pedindo reforço financeiro para terminar a ampliação da UTI. Sim. E também a instalação de novos leitos, né? Porque disse que era muito difícil, mas o prefeito e o Silvio falaram lá que o negócio era para ontem. Então parece que o governo se prontificou a instalar mais 10 leitos, mas me parece que a quantia oferecida para isso ainda está em discussão entre o Silvio e a equipe técnica lá da Santa Casa, parece que R$ 1.600 por dia. Isso é o suficiente? Olha, quando nos convocaram, né, e aí na gestão anterior, né, para organizarmos a ala Covid, fui eu, a Nila, mais a Luciana Nazar, né? E na ocasião, né, eu tinha montado todo o projeto estrutural, fui apresentar para elas e falou, gente, isso aqui é uma máquina de moer dinheiro. Na realidade do começo da pandemia, mas já prevendo o que estava, obviamente, com a informação do que estava acontecendo em outros países. Dificuldade de insumo, é a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procurando, quanto menos se tem, maior é o preço. As coisas multiplicaram de custo de tal forma, Claré, que parece assim, é surreal. Tá? Você dá um exemplo prático, um exemplo para vocês entenderem valor. Um sedativo que a gente usa de forma muito rotineira na unidade, uma ampola, ela custava em torno de R$5 mais ou menos, 3 tal. A gente faz uma solução para a sedação, a gente usa 5 ampolas, tá? Isso
fora da pandemia, R$ 5. Hoje chegaram a custos de R$ 50. Imagina, 50 vezes 5, uma solução, e você muitas vezes precisa de 2 soluções por dia. Agora, isso Só daí... uma coisinha aí você consome 1/3 de todo o valor que eles pagam um leito dia. É absolutamente, no meu entendimento, porque eu passei o que a gente estava vendo, insuficiente. Não, né? Totalmente insuficiente. Agora, isso daí, esses preços elevados dos insumos, isso daí eu não acredito, porque eu acho que como está havendo muita procura, eu não sou nenhum economista, eu acho que a partir do momento que está havendo muita procura é que deveria se baixar o preço, porque vai ganhar menos, mas vai vender mais. O problema é que não né? tem. Exatamente. Então, aí eu não sei se é porque não tem o produto ou se também tem os aproveitadores da ocasião, né? Porque isso daí também existe, né, doutor? Sim, sim. As duas hipóteses maiores, né? Então, pra você ter ideia que assim, esses R$ 1.600, no meu entendimento, e é real, é fato, é absolutamente insuficiente, entendeu? E a gente está falando de um item. Eu não estou falando, isso é um item da sedação. Então, nós temos, muitas vezes, 2, 3 sedativos, um analgésico venoso, 24 horas. Nós temos um que bloqueia a musculatura para deixar o cara, o respirador funcionando sem a interferência do paciente. A gente está falando de oxigênio, né, moendo ali 24 horas. A gente está falando de equipe, né, grande, né, para cuidar desses pacientes. Então, realmente, assim, o déficit é um déficit grande, né? Mas, é claro, a Santa Casa se dispôs a fazer isso, tem tido apoio aí da população, né? Tem tido apoio e o olhar, e tem tido o cuidado aí nas relações junto com a Secretaria de Saúde para tentar equacionar aí esses custos, né? Mas, assim, abrir leitos é uma outra questão, é uma responsabilidade muito grande, entende? Eu falo que existe um tripé que ele é fundamental. Nós sabemos pelo que, em geometria, o plano perfeito são 3 pontos separados, né? Então dá um plano perfeito. E o plano é RH, você tem que ter RH para tocar o serviço, você tem que ter equipamentos, material e insumos. Se falta qualquer um desses 3 itens, a mesa cai, o plano cai. Então, assim, a responsabilidade para você abrir um leito a mais, para nós gestores, pelo tempo que nós passamos ali na gestão, era uma discussão perene, porque é responsabilidade. Nós sabemos a responsabilidade, quanto instituição, da importância que nós temos de dar assistência à população, certo? Da assistência à comunidade. No entanto, tem que ser uma assistência minimamente responsável. Então, eu falava no começo, gente, olha, a gente vai trabalhar numa condição ótima, vai chegar uma hora que vai estar numa condição boa, vai chegar outra hora que vai estar numa condição razoável e na outra que a gente vai estar passando realmente aperto. Eu vinha preparando a minha equipe aí ao longo desse 1 ano para esse momento desses últimos 2 meses de caos, né? Porque o que nós passamos e que a gente está começando a respirar um pouco era um momento realmente de dramático, né? Das pessoas estarem cansadas, de você ver o seu estoque. Isso tudo eu controlava, claro, era 24 horas, cara. As meninas me mandando estoque de manhã, me mandando estoque de noite. Ó, eu tenho aí sedação para mais 3 dias, eu tenho bloqueador para mais 24 horas. O meu coração ficava desse tamanho, cara. Porque você vê pessoas que estão lá, precisando daquilo ali para você poder conduzir tratamento. Então, na angústia, né? Na angústia, naquela expectativa, sabe, de o estoque está acabando e você, o que é que você faz? Graças a Deus, e óbvio, a graça a todo o esforço da gestão aí administrativa, em nenhum momento ficamos sem algo para conduzir os pacientes. Tivemos sim. Ó, faltou um, vamos substituir por outro, esse aqui está acabando, qual é a outra opção, doutor? Eu ficava pensando, pegava informação, trazia uma outra opção,
Então a gente não ficou sem nenhum item da assistência ao doente. Mas é angustiante. É angustiante. Hoje nós temos também, né, a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, que não é uma unidade para a pessoa passar lá, fazer uma consulta, dependendo da situação, ser encaminhado para a Santa Casa. Mas hoje também foi adaptada para atender uma UTI improvisada para vários pacientes. O senhor acredita que se não tivesse a UPA, não tivesse hoje a Unimed também, que está recebendo pacientes à espera de vagas, a situação estaria pior? Sem dúvida. Os meninos estão tentando, olha bem, fazer uma arte, né? Tentar fazer uma limonada sem limão. Porque assim, é o que eu falei, o tratamento desses pacientes é altamente complexo e especializado. Então, assim, a UPA, ela não, no meu entendimento técnico, profissional, ela não é um setor para tratamento de paciente crítico, tá? O que está sendo feito lá é gerar aquele mínimo de condição para o paciente ser transferido aí para uma unidade de alta complexidade, como é a UTIs Covid ou a própria ala Covid. Então, o que aquelas criaturas estão fazendo lá realmente é mágica. O senhor já foi lá dar uma supervisionada? Sim, também? Já passei lá essa semana, tenho conversado com a colega que é responsável por lá, né? A gente tem passado uns protocolos para eles de montagem de sedações, como a coisa tem funcionado, né? Mas assim, é realmente um ambiente de transição, tá? Não é um ambiente para tratamento. O que está sendo feito é um quebra-galho, né? É um quebra-galho, é claro, e tem quebrado muito galho, graças a Deus, aos esforços que eles têm realizados lá, né? Mas quando eu falo isso para que a população compreenda que, assim, ok, lotou Santa Casa, UPA tem leito. Não podemos contar com leitos da UPA. Não podemos contar. Não foi feito para isso, né? Não foi feita para isso, tá? Em vários aspectos, né? Uma outra entendimento, né? É a questão de leitos de enfermaria, né? O pessoal fala, leito de enfermaria, dá a entender que é aquele paciente que vai lá com um catetezinho de oxigênio, não é um paciente tão grave. No meu entendimento técnico e de intensivista, não existe leito de enfermaria Covid. Para mim, o que existe, Claré e web espectadores, é leito de semi-intensiva. Em nenhum momento da minha história e da história aqui da Santa Casa de Batatais, a gente deixou pacientes em uso de máscaras de alta pressão, de catéter de oxigênio com altíssimo fluxo de oxigênio, numa enfermaria comum, em nenhum momento. Ou descia para a UTI ou era transferido, certo? Então, o que eu quero colocar é que os leitos de enfermaria que se fala que nós temos dentro da ala Covid, eles são leitos de semi-intensiva. Eles precisam de equipamentos, que são esses respiradores para fazer essas máscaras com pressão positiva, eles precisam de fisioterapeutas para cuidarem ali manhã, tarde e noite, eles precisam de médico para estar passando e vendo esses pacientes. Então, é uma ala altamente complexa e especializada, tá? Então, há uma preocupação realmente para você fazer uma boa assistência de olhar todo esse conjunto, né? Esse conjunto, graças a Deus, está pronto. Precisa ser melhorado? Precisa. Precisamos sempre melhorar, tá? Fiz algumas indicações de melhoria para a nossa estrutura aqui. Isso, óbvio, pensando sempre em busca do ideal. Se a gente não tem o ideal, a gente vai se acostumar com o razoável. E o razoável, para mim, nunca é bom, né? Então, a gente tem sempre que olhar, o ideal é isso aqui. Quanto mais perto a gente tiver desse ideal, melhor, né? Dificuldades há, né? Notórias, né? Isso não é dificuldades em Batatais, é dificuldades em Brasil, né? E olha que nós somos um estado rico, né? E uma cidade organizada, e perto de um grandioso centro médico, hospitalar como Ribeirão Preto, mas é colapso, rapaz. E eu acho que tudo isso aí também
Nós estamos vivendo, principalmente o Brasil está vivendo, Batatais não é diferente, porque nós somos uma célula do Brasil. Eu não sei se o senhor pensa da mesma forma, mas eu acho que é voz geral, né, do brasileiro, de nós aqui do estado, de nós de Batatais, de outras cidades da região. É o atraso da vacina, né, doutor? Que se a vacina tivesse começado um pouco antes do que começou, né? Como diz o doutor Dimas Covas lá na CPI da Covid, que já tinham vacinas prontas o ano passado, em agosto do ano passado. Mas houve um negacionismo por parte do governo. E hoje, no começo, já o ano passado, no final do ano passado, nós já poderíamos ter aí cerca de 80 milhões de brasileiros vacinados, né? O que impacta em pandemia, o que impacta em doenças, é tratamento, né? E assim, a coisa que nós sabemos que realmente vai impactar na pandemia como um todo é a vacinação, né? Como houve vários exemplos anteriores, né? Que mostraram aí claramente que as pandemias recrudesceram pelas vacinas ou por algum tratamento, né? Como por exemplo a pandemia do HIV, né? Tinha um tratamento ali medicamentoso, né? Que acabou realmente impactando de forma gigantesca aí. Hoje quase ninguém fala, né? Exatamente. Com uma de outras infecções virais, né? E vacinas que a gente vê aí, enfim. Realmente, acho que o negacionismo, a falta, muitas vezes, de uma visão científica, né, do assunto, levou esse freio aí da vacinação e a gente está aí bem aquém ainda, entrando aí no segundo ano de pandemia e com a previsão de pelo menos aí mais um ano até realmente... É que eu digo, né, a doença, a pandemia está viajando de trem-bala, de Boeing, e a vacina no casco de uma tartaruga, né? Então isso acaba levando a toda essa repercussão, né, de pressão hospitalar por leitos, de mortalidade. Então, essas situações que a gente está vivenciando, de ondas e segunda onda, e aí daqui a pouco vem uma terceira onda. Já estão falando na terceira, né? É parte realmente de um projeto falho, na minha compreensão, de um projeto falho de não vacinação aí, mais ágil, né? Obviamente, anterior, né? Num tempo aí, desde o ano passado, né? Então, agora é reolhar para frente, tentar trabalhar em cima dessa realidade, né? E quer dizer, nós temos que lutar com as armas que nós temos no momento, né? Fazer o quê, né? E uma das armas, né, que a gente tem e teve, e aí está extremamente divulgada, só que o pessoal está cansado, né? É tudo que nós sabemos, né? Já existe confirmação absolutamente científica do que reduz, do que impacta também na proliferação aí da pandemia, que são todas as medidas que sabemos, desde a higienização, uso perene de máscara e principalmente o que mais impacta, distanciamento social, né? Porque as pessoas vão cansando, né? Meses, anos. Dentro de casa, né? Dentro de casa. E não vê um familiar. Isso vai, sabe, fragilizando e quebrando barreiras. É aquela coisa que vai ficando tão comum de você escutar que já começa a entrar no ouvido e sair no outro. Como diz aquele ditado, né? Se não morre pela pandemia, vai acabar morrendo de tédio, né? Sim. E aí acaba chegando a momentos tal da pandemia, como esse que a gente vivenciou aqui na cidade, que precisou de uma medida mais dura. Um remédio amargo, né? Um remédio realmente da vovó, que é amargo, mas funciona. E é realmente o lockdown, né? E assim, vale a informação, né, do meu entendimento, que o lockdown ela não é uma medida, no meu entendimento, para pandemia, né? Ela é uma medida que só é para a pandemia se a população, após o lockdown, reforçar de forma contundente todas as medidas de não transmissão da doença, que é o afastamento social, é o uso de máscaras, é todo o cuidado com a higienização. Se isso não for reforçado, nós vamos nos beneficiar do efeito
inicial do lockdown, que é o efeito que nós queremos com o lockdown, é minimizar o que aconteceu. Há 2 semanas atrás, da gente ter 20 pacientes na UPA, a gente ter 12 pacientes esperando por UTI, aqui está lotado. Eu, na ocasião, estava com o hospital lotado, não tinha vaga para internação nem de AVC, né? Tive que fazer uma medicação, um tratamento de AVC na sala de emergência. Pacientes com angina, que eu internava na enfermaria e ficava eu e os meninos da cardiologia ali junto, porque não tinha vaga. Entende? Porque tem as outras doenças também, né? Que então, a gente vai se esquecendo delas, né? O lockdown, o principal, o que a gente quer com ele é o que é frear a transmissibilidade, para essa pressão no sistema, esses casos começarem a cair a partir da primeira, segunda semana pós-lockdown, diminuir a taxa de internação, obviamente de mortalidade. É isso que a gente quer, é isso que se espera, na verdade, do lockdown. Porque tem muita gente que já está pensando, né? O lockdown termina agora, acho que segunda-feira, né? Parece que já tem um outro decreto aí, alguma flexibilização em pouca coisa também. Parece que não mudou muita coisa, não. Mas o pessoal já vai falar assim, acabou o lockdown nessa segunda-feira. Bom, a partir de terça, então, eu já posso pintar e bordar. Não é isso não, né? Muito bem, doutor. Eu comentava com o senhor antes do programa sobre as notícias, né? As brincadeiras que às vezes as pessoas fazem pelas redes sociais, algumas delas interessantes, inteligentes, outras nem tanto, né? Outras maldosas. Mas eu vi uma frase, né, hoje no Facebook, que dizia o seguinte, até numa tarja preta: você só vai dar valor ao luto o dia em que alguém da sua família estiver dentro do caixão lacrado. E não deixa de ser uma verdade, né? É uma verdade doída, dolorida, né? E eu acho que esse momento, né, que nós estamos passando, é isso, você vê vários componentes de uma mesma família adoecendo, percas de mais de um componente da mesma família, né? Percas em morte, né? Amigos, parentes próximos, ou seja, qualquer um, você perguntar para qualquer um, tem um amigo ou um parente que foi vítima, né, da Covid, seja doença leve ou até mesmo um desfecho grave de morte. Isso é muito triste, né? A gente, digamos assim, aprendeu a cair na realidade precisando de tudo isso. Mas isso é muito difícil, né? Tudo aquilo que faz limitação ao ser humano, que muda o contexto de rotina e de vida do ser humano, faz com que ele só acredite realmente quando as coisas, né, chegam, batem à porta, né? Então não queiram, pessoal, que essa doença chegue na sua casa, bata na sua porta e venha retirar algum ente querido, algum amigo aí, né? Então, a desinformação, as notícias, as informações têm que ser buscadas assim, em canais realmente sérios, né? Preocupados em informar bem. A boa informação não é aquela que amortece a verdade. Ela tem que ser uma verdade pura, limpa, mas para você tomar aquela verdade como uma forma de mudar o seu comportamento, o seu pensamento, né? Que aí é uma verdade positivista, né? O pânico, o desespero, com informações dramáticas ou drásticas, elas não levam a nada, né? Só levam as pessoas realmente a tomarem medidas erradas, né? Muitas vezes movidas pelo desespero, e trazer mais dor e sofrimento às famílias e à população e à comunidade, né? Agora a gente vê o seguinte, né, doutor? Nos outros países parece que o pessoal leva as coisas mais a sério, né? A gente vê o caso da Itália, de Londres. Londres, inclusive, lá, parece que já estão liberando já praticamente liberando quase tudo, com a presencial. Muitos lugares lá de Londres já não tem a obrigatoriedade do uso da máscara. Quer dizer, o país levou a sério em tudo. Quando houve o lockdown, quando houve o fique em casa, que foi na hora certa. A vacinação. Quando está sendo a vacinação, parece que mais de 50% da população londrina, né, lá do Reino Unido, já está vacinado. Sim. Quer dizer, o brasileiro já é relaxado por si próprio, né? Quer dizer, ele não está nem aí. E principalmente na época de pandemia, quando ele deveria estar aí, quer dizer,
a hora chega a vacina, a coisa vai melhorar, e não é assim, né? Muitas vezes, sabe, Claré, acho que o brasileiro é um ser humano que tem um coração imenso, né? E muitas vezes ele é imbuído, e isso é cultural, infelizmente nosso, de nós, assim, sermos mais complacentes, né? Não exigirmos tantos aí dos governos, dos governantes. E, obviamente, isso faz com que governos negacionistas, governos anticientíficos, encaminhem, né, a população para uma situação como a gente está vivenciando. Você citou o exemplo muito bem aí da Inglaterra, né, que vacinação em massa, lockdown feito na hora certa, de forma contundente, comportamento populacional bem feito, isso gerado por boa informação, né, por boa informação, que eu tenho certeza, o brasileiro com o coração que tem, né, com amor que muitas vezes que a gente tem ao próximo, cuidado que tantas vezes a gente vê um cuidando do outro, é uma população de coração bom. Ela, se ela tivesse bem informada, bem munida de informação, bem orientada, toda a cadeia geradora de informação e principalmente os líderes falassem línguas de proteção à população, estivessem realmente preocupados, a população teria aderido com certeza, entendeu? E a gente não estaria nesse caos. E, obviamente, os movimentos... Mas a gente tem que levar em conta também que o exemplo vem de cima, né? A partir do momento que a gente vê um presidente da República, né, que é negacionista, foi incentivador de remédios aí que nada tem a ver com o tratamento, né? E depois saem em multidões aí não usando máscara. Quer dizer, a pessoa toma, por exemplo, se o presidente está fazendo isso, é porque ele tem motivo para fazer e ele deve ter certeza que ele está fazendo. Então vamos seguir, né? O líder é um formador de opinião. O líder, ele é um formador de opinião, principalmente na pessoa de altos governos, né? É a mesma coisa, exemplos, eu como diretor técnico que estava, se eu entrasse no hospital sem máscara, como é que eu ia convencer ali os meus pares, né, a usarem máscara? Como eu ia convencer, pedir ali para um paciente, olha, entra, né, põe máscara? Como? Não teria, obviamente, essa moral e muitas vezes a adesão não ia ser maciça. Lógico. E é o que a gente vê. Infelizmente, é aquela coisa da política abraçar e a administração abraçar coisas que não é do conhecimento deles, né? Tem que abraçar a ciência, né? Nós temos que respeitar, no meu entendimento, todos os conhecimentos. Se eu tenho mais conhecimento em determinada área, preciso ser escutado. Né? Assim como preciso escutar a administração, preciso escutar, né, a comunidade e chegar ali a um consenso único e todo mundo falando uma mesma língua, olhando para um mesmo norte. Né? A coisa se esfacelou e aí realmente a gente está com toda essa problemática, né? Como diz aquele ditado, cada um na sua, né? Cada um fique dentro do seu quadradinho, né? Fique dentro do seu quadradinho e cuide dele, bem cuidado. Ô, doutor, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecê-lo muito por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que o senhor acaba de sair de um plantão na Cidade Franca, passou rapidinho em casa, tomou um cafezinho, veio para cá e está nos dando a honra dessa entrevista de esclarecimentos, desculpa, não só para a população de Batatais que nos acompanha, como nós estamos aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, também o Instagram, eu acho que nós estamos atingindo aí o Brasil todo, até fora do Brasil, né? E graças a Deus a internet nos dá essa possibilidade. E está trazendo esses esclarecimentos aí que eu acredito vão ser de grande valia para todo mundo que está nos assistindo e que esses que estão nos assistindo sejam os divulgadores, né, de tudo isso que ouviu do senhor, para que mais e mais pessoas possam se cuidar de si e também cuidar dos outros. Muito obrigado. Não há de que agradecer, Claré. Para mim é uma satisfação, né, poder conversar com você e com os web espectadores, né, levar a informação dentro daquilo que a gente tem conhecimento. Não sou detentor de toda a informação, de todo o conhecimento, mas tudo aquilo que eu vivenciei ao longo desse 1 ano e 2 meses me traz aí uma
uma carga maciça de informação que eu gostaria realmente de transferir isso para a população. Acho que o momento é um momento condizente, gostaria de reforçar para todos a importância realmente de cuidar de si, cuidar um do outro. Não creiam, não acreditem de que é porque é um parente, um primo, um tio, né, que ele não pode estar infectado. Não acredito que o amigo ali do trabalho, que merece um abraço, não possa estar infectado, mas não é hora de abraçar, né? Que esse pós-lockdown seja repensado, tenha criado realmente uma consciência diferente, mais robusta na população durante esse período que ficamos aí parados e mais reflexivos, para tomarmos, principalmente, pessoal, a medida mais simples é o distanciamento, entende? Acho que o distanciamento social é você, né, dar aquela distância um para o outro, né, é realmente você usar de ferramentas hoje importantes, né, que a gente tem hoje para a comunicação. A gente tem na mão aí celulares que você consegue falar com parentes, falar com sua mãe, né, vê-la até, né, fazer trabalhos online dentro daquilo que for possível. Quando voltar realmente esse comércio, que seja de forma ordeira, de forma organizada, de forma tranquila. Usem-se, façam valer dos deliveries, né, que é confortável. Você imagina, há 5 anos atrás a gente pensaria de você pedir, como a gente está pedindo hoje, faz compra, você faz ali a relação, vem te entregar na porta de casa. Façam valer disso, façam valer dessa boa tecnologia em prol de você, da sua família, dos seus amigos, porque é muito duro, muito doído você olhar nos olhos de uma mãe, entendeu? De uma esposa e falar ali que perdeu o filho, que perdeu o marido, né? É sofrido. E muitas vezes no auge da vida, né? Que é o que a gente está pegando. Nós hoje estamos com pelo menos aí taxas de internação na faixa etária aí dos 30, 50 anos, na ordem de aproximadamente 50%, 60%. É muita gente jovem sofrendo de forma grave por essa doença, né? Infelizmente. Então, vamos cuidar. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer mais uma vez e aproveite para avisar o pessoal lá da sua família lá no Nordeste, né? Que eles estão doidos para assisti-lo, né? Então, fala para eles assistirem lá, sintonizarem na TV Batatais através do Facebook. E não só quando o senhor estiver aqui, fala para eles nos acompanharem sempre aqui, que é bom saber das notícias aqui da terrinha, onde que o doutor Antônio Marcos está fazendo seu trabalho, está habitando com a sua família. Muito obrigado à família do Dr. Marcos lá no Nordeste. E obrigado a você também que nos acompanha. Olha aí, entre no Facebook, TV Batatais, sintonize, mostre para os seus amigos, mostre a nossa programação, vá lá no YouTube também, TV Batatais, vá no Instagram. E se quiser também pode ir lá no meu Facebook, né, Bate-Papo com Claré, e vá no YouTube, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Estou precisando de gente lá, gente. Estou precisando de gente se inscrever lá. YouTube, Bate-Papo com Claré. E segunda-feira, se Deus quiser, novo convidado, estarei aqui com mais um Bate-Papo com Claré. Obrigado, até lá. Eu agradeço, obrigado à minha família e ao meu lastro, né? Minha família, minha raiz lá, e ao meu lastro aqui, que é minha esposa, meus filhos, que são meu amparo, minha blindagem emocional, física, né? Agradeço. E eu sou muito falante, você percebeu, né? Não, tá bom. Deu uma brechinha, eu vou falando. Nós gostamos disso. Obrigado, gente. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade,
e pós-venda oferecido, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 3761-6066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, LaborMed Altinópolis, 3665-3422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco!